Naturalmente, Dora não quis acompanhar-me nessa parte da interpretação, mas eu conseguira dar um passo adiante na interpretação do sonho, que parecia indispensável tanto para a anamnese do caso quanto para a teoria dos sonhos. Prometi comunicar isso a Dora na sessão seguinte. O fato é que eu não podia esquecer a indicação que parecia brotar das já citadas palavras ambíguas, abre parênteses, pode acontecer uma desgraça durante a noite que torne necessário sair, fecha parênteses. A isso se acrescentou o fato de que o esclarecimento do sonho me pareceria incompleto enquanto não se satisfizesse um certo requisito que certamente não quero estabelecer como universal, mas cuja satisfação procuro buscar. Um sonho de formação regular apoia-se, por assim dizer, em duas pernas, uma das quais está em contato com a causa atual essencial e outra com algum acontecimento relevante da infância. Entre esses dois fatores, a experiência infantil e a atual, o sonho estabelece uma ligação, esforçando-se por remodelar o presente segundo o modelo do passado mais remoto. É que o desejo que cria o sonho sempre provém da infância e sempre tenta retransformá-la em realidade, corrigir o presente segundo a infância. Eu acreditava já poder discernir claramente no conteúdo do sonho de Dora os elementos passíveis de se combinarem numa alusão a um acontecimento da infância. Iniciei sua elucidação com um pequeno experimento que, como de hábito, teve êxito. Casualmente havia sobre a mesa uma grande caixa de fósforos. Pedi a Dora que olhasse em volta para ver se notava sobre a mesma algo de especial que não costumasse estar ali. Não viu nada. Perguntei-lhe então se sabia por que as crianças eram proibidas de brincar com fósforos. Sim, é por causa do perigo de incêndio. Os filhos de meu tio gostam muito de brincar com fósforos. Não é só por isso. Elas são advertidas de não brincar com fogo, e isso é acompanhado de uma certa crença. Dora nada sabia a respeito, travessão. Pois bem, teme-se que elas molhem a cama. A antítese entre água e fogo, por certo, se encontra na base disso. Talvez elas sonhem com fogo e depois tentem apagá-lo com água. Não sei dizer com exatidão, mas vejo que a oposição entre água e fogo no sonho presta a você extraordinários serviços. Sua mãe queria salvar a caixa de joias para que ela não fosse queimada. Nos pensamentos do sonho, em contrapartida, trata-se de que a caixa de joias não fique molhada, mas fogo não é empregado apenas como oposto de água.
serve também como representação direta do amor, de estar enamorado, ardendo de paixão. Portanto, de fogo parte uma via que, passando por esse sentido simbólico, chega aos pensamentos amorosos, enquanto que a outra via, por intermédio do oposto água, e depois de fazer uma ramificação que estabelece outro vínculo com amor, abre parênteses, pois também este deixa as coisas molhadas, fecha parênteses, leva a outra direção. Mas para onde? Pense em sua própria expressão. À noite pode acontecer uma desgraça que torne forçoso sair. Não significaria isso uma necessidade física? E se você transpuser essa desgraça para a infância, que outra coisa ela poderia ser senão molhar a cama? E o que é que se costuma fazer para evitar que as crianças molhem a cama? Não são elas despertadas do sono durante a noite, exatamente como seu pai acordou você no sonho? Esse seria, portanto, o acontecimento real que lhe permitiu substituir o Sr. K, que realmente a despertou do sono, por seu pai. Devo, então, inferir que você continuou a molhar a cama por mais tempo do que costuma acontecer com as crianças. O mesmo deve ter ocorrido com seu irmão, pois seu pai disse: "Não quero que meus 2 filhos pereçam." Seu irmão nada tem a ver com a situação atual dos K, nem tampouco foi a Ellie. Que dizem suas lembranças sobre isso? Abre aspas. Quanto a mim, não sei de nada, fecha aspas, respondeu ela. Abre aspas. Mas meu irmão molhava a cama até os 6 ou 7 anos, e muitas vezes isso lhe aconteceu até de dia, fecha parênteses. Eu estava a ponto de lhe fazer uma observação sobre como é mais fácil recordar uma coisa assim a respeito de um irmão do que de si mesmo, quando ela prosseguiu com a memória recuperada. Sim, isso também me aconteceu por algum tempo, mas só no 7º ou 8º ano. Deve ter sido grave, porque agora me lembro que o médico foi consultado. Durou até pouco antes de minha asma nervosa. Que disse o médico a respeito? Explicou que era uma debilidade nervosa, passaria logo, achou ele, e receitou um tônico. A interpretação do sonho agora me parecia completa. No dia seguinte, porém, Dora ainda me trouxe um aditamento. Esquecera de contar que todas as vezes, depois de acordar, sentia cheiro de fumaça. A fumaça, é claro, combinava bem com o fogo, mas indicava, além disso, que o sonho tinha uma relação especial comigo, pois, quando ela afirmava que por trás disto ou daquilo não havia nada escondido, eu costumava retrucar, abre aspas, onde há fumaça, há fogo, fecha aspas. Mas Dora fez a interpretação puramente pessoal. A objeção
de que o Sr. K e seu pai eram fumantes, apaixonados, como eu também, aliás. Ela mesma fumara durante sua estada no lago e o Sr. K acabara de enrolar-lhe um cigarro pouco antes de iniciar sua lastimável corte. Ela também acreditava lembrar com certeza que o cheiro de fumaça não aparecera pela primeira vez apenas na ocasião do último reaparecimento do sonho, mas também nas 3 vezes em que ele ocorreu em L, posto que se recusasse a fornecer outras informações, coube a mim determinar como inserir esse aditamento na trama dos pensamentos do sonho. Como ponto de referência, pude servir-me do fato de que a sensação da fumaça só havia surgido como um acréscimo ao sonho, ou seja, deveria ter tido que superar um esforço especial do recalcamento. Por conseguinte, provavelmente se relacionava com o pensamento mais obscuramente representado e mais bem recalcado no sonho, ou seja, a tentação de se mostrar disposta a ceder ao homem. Mesmo assim, dificilmente poderia significar outra coisa senão a ânsia de um beijo que, trocado com um fumante, necessariamente cheiraria a fumo. Mas tinha havido um beijo entre eles cerca de 2 anos antes, e por certo ter-se-ia repetido mais de uma vez, se a moça tivesse cedido ao galanteio. Os pensamentos ligados à tentação, portanto, pareciam ter remontado à cena anterior e revivido a lembrança do beijo contra cuja atração sedutora a pequena chupadora de dedos se protegera a seu tempo por meio do asco. Por fim, considerando os indícios de uma transferência por mim, posto que também sou fumante, cheguei à conclusão de que um dia, durante uma sessão, provavelmente lhe ocorrera que ela desejaria ser beijada por mim. Esse teria sido o pretexto que a levou a repetir o sonho de advertência e a formar a intenção de interromper o tratamento. Tudo se encaixa muito bem dessa maneira, mas, devido às particularidades da transferência, fica privado de comprovação. Agora, eu poderia hesitar entre considerar primeiramente o partido a ser tirado desse sonho para a história clínica do caso ou começar por abordar a objeção que, com base nele, pode-se fazer à teoria dos sonhos. Opto pela primeira alternativa. Vale a pena examinar detidamente a significação da enurese para a história primitiva do neurótico. A bem da clareza, limito-me a destacar que o caso de Dora no aspecto de molhar a cama não era o habitual. Essa perturbação não apenas persistira além da época admitida como normal, mas também, segundo o depoimento explícito de Dora,
primeiro desaparecera e depois tornara a surgir em época relativamente tardia, após o 6º ano de vida. Ao que eu saiba, esse tipo de enurese não tem outra causa mais provável do que a masturbação, a qual, na etiologia da enurese em geral, desempenha um papel que ainda não foi suficientemente apreciado. Em minha experiência, as próprias crianças tiveram um dia um conhecimento muito claro dessa ligação, e daí decorrem todas as suas consequências psíquicas, como se elas nunca a tivessem esquecido. Ora, na época em que Dora relatou o sonho, estávamos empenhados numa linha de investigação que levava diretamente à admissão de que ela se masturbara na infância. Pouco antes, ela havia perguntado exatamente por que havia adoecido, e antes que eu lhe desse uma resposta, pusera a culpa no pai. A justificação disso não provinha de seus pensamentos inconscientes, mas de um conhecimento consciente. A jovem sabia, para minha surpresa, qual tinha sido a natureza da doença de seu pai. Depois de ele regressar de meu consultório, ela entreouvira uma conversa em que o nome da doença fora mencionado. Em época ainda anterior, na ocasião do deslocamento da retina, um oculista consultado deve ter aludido à etiologia luética, pois a menina, curiosa e preocupada dessa vez, ouvira uma tia idosa dizer à sua mãe, abre aspas, ele já era doente antes do casamento, fecha aspas, e acrescentar algo que lhe fora incompreensível, mas que posteriormente ela interpretara para si mesma como ligado a coisas indecorosas. Portanto, o pai adoecera por levar uma vida leviana, e ela supunha que lhe tivesse transmitido o estado doentio por hereditariedade. Tive o cuidado de não lhe dizer que, como já afirmei, também eu sou de opinião que os descendentes luéticos são muito particularmente predispostos a graves neuropsicoses. Esse curso de pensamento acusatório ao pai prosseguiu através do material inconsciente. Por um período de vários dias, ela se identificou com a mãe através de pequenos sintomas e peculiaridades, o que lhe deu oportunidade de produzir alguns comportamentos realmente insuportáveis. Deu-me então a entender que estava pensando numa temporada que passara em Franzensbett, que ela visitara em companhia da mãe. Travessão. Já não sei em que ano. A mãe sofria de dores no baixo ventre e de uma secreção, entre parênteses, catarro, que tornaram necessário um tratamento em Franzensbett. Dora era de opinião, travessão, mais uma vez provavelmente justificada, travessão, que essa doença era devida a seu pai.
que assim teria transmitido sua doença venérea à mãe dela. Era muito compreensível que, ao extrair essa conclusão, ela, como a maioria dos leigos, confundisse gonorreia com sífilis e também o hereditário com o transmissível pelo contato. Sua persistência nessa identificação com a mãe quase me forçou a perguntar-lhe se ela também tinha alguma doença venérea. E foi então que me inteirei de que ela estava com um catarro, flúor albus, de cujo início não conseguia lembrar-se. Compreendi então que, por trás da sequência de pensamentos que acusava expressamente o pai, ocultava-se, como de hábito, uma autoacusação. Fui em direção a ela, assegurando-lhe que, a meu ver, a leucorreia das mocinhas apontava primordialmente para a masturbação e que todas as outras causas comumente atribuídas a essa queixa eram relegadas para segundo plano pela masturbação. Assim, ela estava em vias de responder a sua própria pergunta sobre exatamente por que havia adoecido, mediante a confissão de que se havia masturbado, provavelmente na infância. Ela negou terminantemente lembrar-se de qualquer coisa assim. Passados alguns dias, porém, fez algo que tive de considerar como mais um passo a aproximá-la da confissão. Ocorre que, nesse dia, ela trazia na cintura uma bolsinha porta-moedas do formato que havia entrado em voga, abre parênteses, coisa que nunca fizera antes e nem faria depois, fecha parênteses. E enquanto falava, estendida no divã, pôs-se a brincar com ela, abria, introduzia um dedo, tornava a fechá-la, etc. Olhei-a por algum tempo e depois lhe expliquei o que vem a ser um ato sintomático. Chamo de atos sintomáticos as funções que as pessoas executam, como se costuma dizer, de maneira automática e inconsciente, sem reparar nelas, como que brincando, querendo negar-lhes qualquer significação. E se inquiridas, explicando-as como indiferentes e casuais. A observação mais cuidadosa, porém, mostra que tais ações, das quais a consciência nada sabe ou nada quer saber, expressam pensamentos e impulsos inconscientes, sendo, portanto, valiosas e instrutivas enquanto manifestações permitidas do inconsciente. Há dois modos de conduta consciente frente aos atos sintomáticos. Quando se pode atribuir-lhes uma motivação irrelevante, toma-se conhecimento deles. Quando falta à consciência um pretexto dessa ordem, em geral, não se observa em absoluto que estão sendo
executados. No caso de Dora, a motivação era fácil, abre aspas, por que não usaria eu uma bolsinha dessas, já que agora está na moda? Fecha aspas. Mas tal justificativa não descarta a possibilidade de que o preferido ato tenha uma origem inconsciente. Por outro lado, nem essa origem nem o sentido atribuído ao ato podem ser comprovados de maneira concludente. Temos de contentar-nos em constatar que tal sentido se ajusta excepcionalmente bem à trama da situação em pauta, a ordem do dia do inconsciente. Em outra oportunidade, apresentarei uma coletânea desses atos sintomáticos, tal como podem ser observados nas pessoas sadias e nos neuróticos. Suas interpretações são, a miúde, muito fáceis. A bolsinha de dupla abertura de Dora não passava de uma representação dos órgãos genitais, e sua maneira de brincar com ela, abrindo-a e ali inserindo seu dedo, era uma comunicação pantomímica bastante desembaraçada, mas inconfundível do que gostaria de fazer, masturbar-se. Faz pouco tempo ocorreu-me um caso similar, muito divertido. Em meio a uma sessão, uma paciente mais velha apanhou uma caixinha de marfim pretensamente para se refrescar com um bombom, esforçou-se por abri-la e depois a entregou a mim, para que eu me convencesse de como era difícil fazê-lo. Externei minha suspeita de que essa caixinha deveria significar algo especial, pois era a primeira vez que eu a via, embora sua dona me viesse consultando há mais de 1 ano. Retrucou então a dama vivamente. Abre aspas, sempre trago essa caixinha comigo, carrego-a para onde quer que eu vá. Fecha aspas. Só se acalmou depois que a fiz notar, rindo, quão bem suas palavras se adequavam a um outro sentido. A caixa, travessão, doce, em alemão, tem agora uma palavra que eu não consigo ler, só consigo identificar 2 T's, um U, algo que se assemelha ao número 3, mas não é, um I, e um símbolo que se assemelha muito a um Z, mas também não é. Travessão. Assim como a bolsinha e a caixa de joias, mais uma vez não era outra coisa senão um substituto para a concha de Vênus, para a genitália feminina. Há na vida muito desse simbolismo que comumente nos passa despercebido. Quando me propus a tarefa de trazer à luz o que os seres humanos guardam escondido, não mediante a compulsão da hipnose, mas a partir do que eles dizem e mostram, julguei que tal tarefa fosse mais difícil do que realmente é. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, fica convencido de que os mortais não conseguem guardar nenhum segredo. Aqueles cujos lábios calam denunciam-se com as pontas dos dedos. A denúncia lhe sai por todos os poros. Por isso, a tarefa de tornar consciente o que há de mais secreto no anímico é perfeitamente execuível. O ato sintomático de Dora com a bolsinha não foi o precursor imediato do sonho.
A sessão que nos levou ao relato do sonho começou por um outro ato sintomático. Quando entrei na sala onde ela me aguardava, ela escondeu às pressas uma carta que estava lendo. Naturalmente perguntei-lhe de quem era, e a princípio ela se recusou a me dizer. Surgiu então algo que era extremamente relevante e não tinha nenhuma relação com o nosso tratamento. Tratava-se de uma carta de sua avó, em que esta a exortava a escrever-lhe com mais frequência. Creio que Dora queria apenas brincar de segredo comigo e indicar que estava prestes a deixar que seu segredo fosse arrancado pelo médico. Expliquei então a mim mesmo sua antipatia por qualquer novo médico, por sua angústia de que fosse, ao examiná-la, abre parênteses, pelo catarro, fecha parênteses, fosse ao fazer-lhe perguntas, abre parênteses, pela comunicação do hábito de urinar na cama, fecha parênteses, ele pudesse adivinhar a razão de seu sofrimento, a masturbação. Mas mais tarde, ela sempre falava com muito desprezo dos médicos, a quem antes, obviamente, superestimara. Acusações ao pai por tê-la feito adoecer e mais a autoacusação por trás disso, leucorreia, brincadeira com a bolsinha, enurese depois dos 6 anos e um segredo que não se queria deixar arrancar pelos médicos. Considero estabelecida sem nenhuma lacuna a prova circunstancial da masturbação infantil. No caso de Dora, eu começara a suspeitar da masturbação quando ela falou sobre as dores estomacais da prima e em seguida se identificou com ela, queixando-se por dias a fio de sensações dolorosas similares. É sabido que, com frequência, as dores gástricas surgem justamente nos masturbadores. Segundo uma comunicação pessoal que me foi feita por Wilhelm Flies, são precisamente essas gastralgias passíveis de ser interrompidas mediante a aplicação de cocaína no ponto gástrico, por ele descoberto no nariz, e curadas mediante sua cauterização. Dora me confirmou ter consciência de duas coisas: de que ela mesma sofrera muitas vezes de espasmos gástricos e de que tinha boas razões para considerar sua prima uma masturbadora. É muito comum os pacientes reconhecerem em outros uma relação que suas resistências emocionais os impossibilitam de reconhecer em sua própria pessoa. Dora não mais negou essa relação, embora ainda não se lembrasse de nada, até mesmo a cronologia da enurese, durando, abre aspas, até pouco antes do surgimento da asma nervosa, fecha aspas. Parece-me clinicamente valorizável. Os sintomas histéricos quase nunca se apresentam enquanto as crianças se masturbam, mas só depois, na abstinência, constituem um substituto de satisfação masturbatória, que continua a ser desejada no inconsciente, até que surja alguma outra satisfação mais normal, caso esta ainda seja possível. Dessa última condição depende a possibilidade de cura
da histeria pelo casamento e pelas relações sexuais normais. Caso a satisfação no casamento volte a ser interrompida, travessão. Por exemplo, devido ao coito interrompido, ao distanciamento psíquico, etc., travessão. A libido torna a refluir para seu antigo curso e se manifesta mais uma vez nos sintomas histéricos.